Queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 21, cujo título é O Enviado de Deus. E a leitura da Bíblia é João capítulo 5, versículos de 31 até 47. Nós temos visto que Deus trabalha através da palavra. Toda a sua obra é feita pela palavra. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E a palavra não é meramente alguma coisa, a palavra é alguém. A palavra é próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, a palavra que faz a obra de Deus não é uma palavra qualquer, uma palavra que o homem usa para a sua comunicação, mas é a palavra de Deus que comunica Deus, o próprio Deus, ao homem. Por isso é tão importante nós conhecermos a maneira de Deus falar com o homem. E nós, na mensagem anterior, nós mostramos o quanto é importante nós sabemos aqui na terra, na nossa geração, no nosso tempo, Deus fala por meio de quem? Então, no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus, Ele que é a própria palavra, Ele veio ao mundo. Nós lemos isso ontem, no capítulo 1 de Evangelho de João, versículo 10. O verbo ou a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Irmãos, aqui tem um problema. Deus trabalha através da palavra, é a palavra que faz a obra de Deus, e a palavra fez toda a criação. E agora Deus consegue levar a cabo a sua vontade por meio da palavra. Mas a palavra chegou até aqui no mundo, e o mundo, não só não o conheceu, mas o mundo não o recebeu. Como Deus vai conseguir trabalhar se o mundo não recebe a palavra que faz a obra de Deus? Por isso, irmãos, quando chegamos no capítulo 5 de João, aqui mostra que o Filho, ele teve que mostrar a ele foi exigido para dizer, com que sinal ele tinha para dizer que ele era o enviado de Deus. Jesus, João Batista, nós já lemos João Batista, Vamos ali, no capítulo 1 ainda de João, versículo 20, ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Quer dizer, o povo judaico aguarda a chegada de Messias, aguarda a chegada de Cristo. Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Os judeus aguardam, até o dia de hoje, no tempo de Jesus, já aguardavam a chegada de Messias, a chegada de Cristo, e a chegada de Cristo ele viria como o profeta que Deus havia profetizado através de Moisés. Está registrado em Deuteronômio capítulo 18. Ele seria o profeta, que falaria tudo, que o Senhor ordenar
e o Senhor Deus colocaria a palavra na sua boca. No entanto, ele chegou aqui e o mundo não o reconheceu e o mundo não o recebeu como a palavra que vinha de Deus. Irmãos, esse é o trabalho que o diabo, o inimigo, faz em todos os tempos, para que o homem não reconheça quem é a palavra, né? Quem estava autorizado pelo Pai, o canal para que a palavra seja falada aqui na terra, porque é a palavra que faz a obra de Deus. Por isso, ele então deixa claro, né, no versículo 19, nós falamos ontem: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, isso eu mostrei para vocês em Deuteronômio 18, é exatamente esse princípio. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele não tem liberdade de falar as suas palavras. Eu porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar, o que Deus ordenar. Portanto, irmãos, por isso o Filho declara: eu, como Filho, como homem Jesus, nada posso fazer de mim mesmo. Os irmãos entenderam? Isso corresponde ao Deuteronômio 18. Esse era verdadeiramente o profeta que Deus havia, né, prometido através de Moisés. Aí no versículo 19 ainda de Deuteronômio 18: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quer dizer, esse profeta que eu enviar, ele não tem liberdade de falar o que ele quer, ele falará as minhas palavras que eu porei na sua boca, e ele falará tudo que eu ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, quer dizer, ele, o profeta, falará, né, as palavras de Deus, as palavras do Senhor, e quem não ouvir está não ouvindo a palavra de Deus, né? Então, disso lhe pedirei contas. Irmãos, isso é muito, muito, muito sério, certo? Então, por isso como é importante, queridos irmãos, nós reconhecemos, afinal de contas, como reconhecer, como identificar, né, alguém que é enviado por Deus. Então, é isso que nós vamos ver nesta mensagem, tá bom? Essa mensagem, então, começa aqui. Vamos lá. Versículo 30 eu li ontem, mas eu vou repetir. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, o profeta, ele não busca fazer a sua própria vontade, mas ele busca fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso que ele nada pode fazer de si mesmo, tá? Aí, no versículo 31, começa Jesus mostrar quais são os princípios para o homem saber quem é o profeta, quem é autorizado por Deus para falar a palavra de Deus. Então aqui diz, versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, o primeiro princípio: um profeta enviado por Deus, ou alguém enviado por Deus, ele não pode se basear em ele mesmo dizer: olha, acredite em mim, eu sou enviado de Deus. Senão seria muito fácil.
né, viriam muitos falsos profetas e se proclamariam profetas, dizendo: eu sou profeta, pela minha eloquência, pelo meu conhecimento da Bíblia, né, pela meu carisma, né, pelo respeito que eu gozo no meio do povo. Irmão, não é por aí, certo? Então ninguém pode se declarar como um enviado de Deus ou um profeta, tá? Isso é um princípio número 1. Princípio número 2: outro é que testifica a meu respeito. Quer dizer, o outro é que dá testemunho dizendo que eu sou o profeta. Jesus estava querendo dizer isso, tá? Então, irmãos, aí você vai dizer: quem é esse outro? Quem é esse outro, tá? Eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá bom? Um princípio importante: nenhum enviado de Deus é reconhecido como tal, porque ele mesmo assim afirma. Dessa forma, Jesus estabelece um padrão divino para o homem reconhecer quem é ou não é o enviado de Deus. Isso é para evitar que o homem seja enganado quando aparece alguém dizendo-se ser o enviado de Deus, tá? Não caia nessa conversa, né? Aqui Jesus estabeleceu pessoalmente um princípio, tá? Aí, então, outro é que dá testemunho de mim. E quem é esse outro? Aí, versículo 33: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João, ele deu testemunho a respeito de Cristo, não deu? Ele mostrou que ele, Cristo, era verdadeiramente o Filho de Deus, quando ele o batizou e viu o Espírito descer como uma pomba sobre ele, não é isso? Em outra porção, né, dos Evangelhos mostra e vem, o céu se abriu e eles ouviram uma voz que saiu do céu dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Então João deu testemunho, na verdade ele era o Cristo, certo? Então, se João deu testemunho, está dado o testemunho? Se outro dá testemunho que alguém é o enviado de Deus, é o profeta, então está dado o testemunho? E Jesus diz assim, onde eu estou? Né? Versículo 34: eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Eu não vou aceitar, mesmo que João Batista deu testemunho da verdade. O que ele falou era verdade. Eu realmente sou o Filho de Deus, sou Cristo enviado, né, para ser o profeta que prometido em Deuteronômio 18. Eu sou, mas eu não vou aceitar esse testemunho de João Batista, na verdade, para que vocês sejam salvos. Por quê? Porque Jesus estabeleceu esse exemplo para dizer que dessa forma não funciona. Porque seria também muito fácil, queridos irmãos, duas pessoas combinarem, né, e uma dizer que a outra pessoa é um enviado de Deus. Estou certo ou não? É muito fácil de fazer esse complô, muito fácil de levantar um falso anunciador. Esse falso anunciador diz: acredite, esse é o profeta, eu dou testemunho que ele é o profeta de Deus. Aí vai surgir falso profeta de todos os cantos, todos os lados. Então Jesus disse: eu na verdade, João Batista deu testemunho verdadeiro, ele deu testemunho da verdade, mas eu não vou aceitar por causa de vocês, porque se eu aceitar esse testemunho, qualquer um poderá fazer seguindo esse exemplo. Então, né, e ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua voz, com a sua luz. Quer dizer, João Batista veio, ele trouxe a luz, ele trouxe, né, um pouco de alegria
para o povo, porque o povo podia estar debaixo de um pouco da luz que João Batista trouxe. Então João Batista realmente trouxe alguma coisa da realidade, né? Foi muito bom, mas eu não vou aceitar o testemunho de João, tá? Então, irmãos, todos pensaram ser João Batista o outro que de fato deu testemunho sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 32 a 34, como diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. João Batista deu testemunho da verdade. Porém, Jesus rejeitou o testemunho de João Batista como critério para confirmar que alguém era o enviado de Deus. Ele assim estabeleceu, irmãos, para nós não sermos enganados, pois esse critério seria um critério frágil, pois não é difícil conseguir o outro para compactuar com a farsa, certo? Então isso foi estabelecido por Jesus para que nós sejamos salvos de futuros enganos. Vocês estão entendendo? Tá? Então, ó Senhor Jesus, então, João Batista, ele trouxe luz à situação das trevas dos judeus. E por um momento o povo se alegrou com a sua voz, né? Porém, ele era o precursor de Jesus, Jesus que era a verdadeira luz que alumiaria todo homem, mas o mundo não recebeu e os seus não receberam. Isso está em João 1, né? Eu li um pouco para vocês, né? Desde versículo 7, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, né, ilumina a todo homem. Então João Batista realmente deu testemunho, né, de Cristo, do enviado de Deus, deu testemunho da verdadeira luz, e ele não era luz, João Batista não era luz, né, mas Jesus não nos avisa aqui para não aceitar esse tipo de testemunho, né? Então, qual é o critério estabelecido por Jesus para nós não cairmos no engano? Qual foi o critério que Jesus estabeleceu? Está aqui no versículo 36. Como diz o versículo 36? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. O de João estava correto, mas para vocês não serem enganados, eu não vou aceitar. E porque eu tenho um testemunho maior do que o de João. Qual é o testemunho maior que o de João? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas obras que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Os irmãos entenderam? Esse testemunho, irmãos, é muito mais forte, porque esse testemunho exige que a palavra do enviado seja confirmada. Confirmada com o quê? Com realizações. Confirmado o quê? Com o cumprimento. Então, quando a palavra de um enviado de Deus é falado, a palavra de Deus é falada, e essa palavra, irmãos, faz a obra. E essa palavra faz a obra através de sinais, milagres e prodígios. Então, essa mesma obra que o enviado de Deus faz, porque o homem nenhum é capaz de fazer, testifica que ele é o enviado de Deus. Deu para entender, não? Este testemunho é seguro. Esse testemunho não engana ninguém. Portanto, irmãos, nós precisamos ver a palavra sendo falada,
Nós precisamos ver a palavra sendo confirmada e a palavra se cumprindo, sucedendo de acordo com o que foi falado. Aí sim você pode, aí você crê que esse é o testemunho que o Pai está dando. O Pai está dando. E o versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Não é João Batista, é o Pai. O Pai tem dado testemunho de mim, mas vocês jamais ouviram a sua voz e nem vocês viram a sua forma, mas Ele dá testemunho de mim através das obras que eu faço. Por isso, irmãos, graças a Deus, ontem eu fiz um relato para vocês, na verdade um relato bem resumido, sobre tudo que o Senhor fez entre nós nesses 4, 5 anos. Irmãos, grandes coisas, a palavra de Deus tem feito no meio de nós. E ontem, irmão, nós vimos o quanto essa palavra fez a obra de Deus e se desenvolveu. O Senhor não tive tempo de falar mais detalhes, sabe? Nesse meio tempo, irmãos, além de tudo que tem acontecido, com relação à palavra profética, o quanto tem, o quanto tem trabalhado no nosso meio, no nosso conteúdo espiritual, nosso estado espiritual, e também, irmãos, tem nos dado, irmão, tem turbinado, vamos usar essa palavra, turbinado a palavra a comportagem dinâmica, e através da comportagem dinâmica, irmão, tem turbinado tantas outras coisas, O CEAP, irmão, graças a Deus, hoje não temos, no Brasil nós temos um só CEAP, em diversas unidades, e todos os CEAPs, irmãos, os irmãos que coordenam o CEAP são um. E graças a Deus isso se espalhou para o mundo todo. Hoje na África, irmão, nós temos muitos CEAPs trabalhando da mesma forma, produzindo comportores, para levar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é pregar o evangelho do reino a todo o mundo, a toda a terra habitada, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. E o Senhor nos encarregou disso, irmãos, também nos deu ferramentas, e hoje nós estamos praticando isso. Nós estamos chegando em todos os continentes através dos livros. A comportagem dinâmica, revolucionou não só isso, as redes de cuidado nas igrejas, o envolvimento dos irmãos, na pregação do evangelho. Irmãos, isso é uma coisa fantástica, fantástica. E irmãos, pense um pouquinho, qual é a outra maneira, alguns criticam o nosso trabalho através dos livros. Irmão, eu diria, qual é a outra maneira que Deus tem para que a palavra sobre o evangelho do reino seja de fato, distribuída, semeada e esteja na mão das pessoas? Qual é a outra maneira? Me diga, Claro que o Senhor está usando o IVPT, está usando a transmissão, está usando a mídia, mas, irmãos, a maneira muito concreta, irmãos, cada um tem um livro na mão. Nesses últimos 5 anos, irmãos, só no Brasil nós distribuímos 12 milhões de livros através dos comportores. 12 milhões, irmãos. Agora, quantos milhares já estamos distribuindo na África? Na Europa? Europa é tido como um continente velho, frio, que nada. A palavra está entrando. Os irmãos passaram pela Suíça. A Suíça era considerada uma região, fria, pessoas frias. Não, a palavra encontra corações para entrar. Irmãos, nós nos Estados Unidos, no México, no Canadá, nós fomos para a Oceania, Austrália, agora, irmãos, Porto Rico, e vamos entrar na Ásia. Irmão, não é maravilha, irmãos? A palavra faz a obra. Então, essa obra realizada
pela palavra profética, comprova, irmãos, que essa palavra veio de Deus. Né? Porque nenhum homem é capaz de fazer essa obra. Nenhum homem é capaz de fazer essa obra. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem nos colocado nesses últimos tempos para presenciar tudo isso. Irmão, eu me sinto privilegiado poder presenciar tudo isso. Pela primeira vez, irmão, na história nossa, né? Na nossa história da igreja, irmão, nós podemos vislumbrar a volta do Senhor. Um tempo atrás, com o irmão Dong olhava para a situação e ele desesperado. Você sabe que o irmão Dong é muito prático, né? Ele olhava para a situação, né? E a nossa lentidão. O irmão Dong falou: vai levar mais 200 anos para o senhor voltar. Mas graças a Deus, irmãos, hoje nós temos esperança. Eu tenho 74 anos e eu tenho esperança de ver o Senhor vivo. Muito mais vocês, irmãos. Tudo isso é milagre em cima de milagres, né? Ó Senhor Jesus. Então vou ler aqui o que eu escrevi aqui, tá? Quem deve dar testemunho de quem é enviado de Deus é o próprio Pai que o enviou. As próprias obras que o Pai confiou a Jesus para que as realizasse, elas são feitas pelo enviado. Elas que são feitas pelo enviado testemunham que ele era o enviado de Deus. Deus mesmo dá testemunho de seu enviado sem jamais alguém ter sequer ouvido a voz do Pai e nem visto a forma do Pai. Este critério de identificação do enviado de Deus, irmãos, elimina qualquer tentativa de falsificação. Se alguém se diz porta-voz de Deus, se alguém se diz o profeta, irmãos, é só olhar para as obras da sua mão. O que ele fez para a obra ir para frente? O que foi feito para que a palavra que sai da boca dele faça a obra de Deus? Não, podem ser uma boa palavra de um bom mestre, ensina a Bíblia, não é isso? Um bom pastor, né, que apacenta o coração das pessoas, né? Fala palavra de alento. Irmãos, isso, graças a Deus, nós temos isso, né, entre nós. Mas, irmãos, a palavra de direção é outra coisa. A palavra que o Senhor dá de direção, essa palavra, ela mesma faz a obra de Deus. Aí você tem que conferir se realmente essa pessoa que se diz profeta, se a sua palavra tem feito a obra de Deus, se a sua palavra tem sido confirmada por milagres, sinais e prodígios, né, realizando a obra de Deus, sabe? Então esse critério, irmãos, não dá para falsificar. Não dá para falsificar. Ou é ou não é, né? Ó Senhor Jesus. Então Deus já tinha estabelecido esse critério, na verdade. Esse critério não é novo. Esse critério foi estabelecido em Deuteronômio 8, 15 a 22, né? Eu li ontem, né? Eu não vou repetir, mas é só para vocês entenderem, né? Se a palavra que um profeta se diz profeta não se cumprir, né, e não suceder conforme o que ele falou, irmãos, essa palavra não vem de Deus, né? E o Senhor fala a ele: vocês não precisam temer, não precisam temer. Agora, do lado contrário, se a palavra que ele falar se suceder, se a palavra que ele falar realizar a obra de Deus, ele é o profeta enviado por Deus, tá? Então esse é o critério já estabelecido em Deuteronômio 18. Jesus estava aqui, né, só mostrando como ele aplica esse princípio que Deus estabeleceu, né? Então, porém o profeta, né, por isso que ontem eu li também em Atos 2, 22, vamos ler de novo, vai. Atos 2, 22, para provar que Jesus era o profeta. 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, aprovado
por Deus diante de vós com o quê? Com milagres, prodígios e sinais. Irmãos, isso é a aprovação de Deus. Se Deus está aprovando alguém em que é enviado por Ele, irmãos, Ele vai aprovar com sinais, prodígios e sinais, né? Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Entre vós, quer dizer, vocês são testemunhas. Nós não somos testemunhas de tudo que tem acontecido? Irmãos, ainda mais eu nem me referia aos adolescentes. Que grande coisa o Senhor fez no meio dos adolescentes. Você acha que um homem capaz de fazer isso? A palavra de um homem consegue realizar essa obra? Ninguém consegue. Irmão, Deus, Ele está fazendo através da sua palavra, levantando um exército de jovens santos. Hoje nós temos as tropas, né, que amam tanto a palavra de Deus, com simplicidade, com obediência, trazendo muita bênção de Deus. E nós temos os jovens como capitães dessas tropas, também entrando nesse mesmo ritmo deles. E nós temos os valentes de Davi, né? Então, irmão, formando um exército fabuloso. Irmão, quem que faz essa obra? Irmão, só Deus é capaz de fazer essa obra. Com sinais, né? Milagres, prodígios e sinais, tá? Vamos continuar. João 6, né? João 6, não, 5, né? Amém? Eu vou para os 6, desde 2 versículos só, do capítulo 6 de João, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Quer dizer, o homem ainda tem a presunção, ou tem a ignorância, achando que nós, homens, somos capazes de realizar a obra de Deus. E o homem que ama a Deus realmente tem um desejo de realizar a obra de Deus, mas Deus precisa nos revelar, irmãos, nós por nós mesmos não temos a capacidade de realizar a obra de Deus. É por isso que nós precisamos da palavra. É a palavra que realiza a obra de Deus. Por isso que Jesus disse no versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Você quer realizar a obra de Deus? Não é pela sua capacidade. Eu sei ensinar, eu sei ajudar os irmãos, eu sei pregar evangelho, eu sei fazer. Irmão, não é pela sua capacidade. Sabe como é que se realiza a obra de Deus? A obra de Deus é esta aqui: creais. Creais naquele que por ele foi enviado. Basta crer no enviado de Deus e, né, ouvir a sua palavra como palavra de Deus, irmãos, e essa palavra fará a obra de Deus. Então, irmãos, o que cabe a nós, irmão, não é adquirir muita capacidade de fazer a obra de Deus, irmão, é crer na palavra, né, do profeta de Deus, tá bom? Senhor Jesus. E o homem, irmãos, tem esse conceito, né, de trabalhar para Deus com a sua própria capacidade, fazer a sua obra. Irmãos, isso está espalhado, esse conceito está espalhado em toda a cristandade, todo o cristianismo, né? Somente Deus é capaz de realizar. Cabe ao homem receber a palavra do enviado de Deus e crer em Deus que falou a palavra. Na verdade, o enviado de Deus fala a palavra que Deus falou, não é ele, tá? Por isso, no capítulo, voltando lá para capítulo 5, né, de João, versículo 38 fala assim: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Quer dizer, se você não crê em quem Deus enviou, a palavra não permanece em você, quer dizer, a palavra não faz efeito, né? Então, se nós cremos, a palavra faz efeito, e se nós não cremos, a palavra não faz efeito. Por isso, irmãos, há alguns que, né, estão um pouco incrédulos com tudo isso que está acontecendo, a imersão na palavra, grito de guerra, tem um problema com isso. Irmãos, se não crê, não acontece. Agora,
esses adolescentes são tão simples. Eles creem, eles praticam, e a vida deles está sendo transformada. Está havendo grandes mudanças na vida deles, porque eles creram. Por isso, irmão, se você não crê, você vai dizer, ele não é profeta não, porque não funciona comigo, porque você não crê, tá? Então, ó Senhor Jesus, versículo 39 e 40, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Veja bem, irmãos, aqui está falando que os judeus examinam as Escrituras. Vamos usar no tempo da igreja. Os judeus examinam as Escrituras, e nós, os cristãos, examinamos a Bíblia. A Bíblia, certo? Então, alguns julgam a palavra profética, querendo dizer para os irmãos, não vai pela palavra profética, vai para a Bíblia. Certo? É muito certo isso. E os judeus também iam para as Escrituras. Só que, irmãos, você indo para as Escrituras, os judeus iam para as Escrituras, achando que nas Escrituras, na letra preta impressa no papel branco, está a vida eterna. Irmãos, a vida eterna está em Jesus. Então, irmão, não é meramente a Bíblia, não é letra preta no papel branco. Você tem que ir aqui na palavra, irmão, na Bíblia, você tem que achar Jesus. E como você vai achar Jesus, irmãos? Você vai achar o falar vivo do Senhor. Jesus tem que estar vivo através da Bíblia. A Bíblia, né, tem que ter Jesus falando com você. Essa é a palavra profética. A palavra profética vem da Bíblia, mas é Jesus através da Bíblia falando conosco de uma maneira viva, né? É um falar rema, um falar, né, instantâneo, para atender necessidade, né, do momento. Por isso, irmãos, não pense, tem gente que fala, não, vamos para a Bíblia, tudo vamos para a Bíblia. Ué, os judeus, né, eles observavam as Escrituras, mas não iam até Jesus, né? Então, contudo, não quereis vir a mim para teres vida, porque as Escrituras são elas mesmas que testificam de mim. E vocês vão em cima da letra morta, né? Ali não tem vida. Irmãos, é Jesus quem dá vida. Então é o falar vivo do Senhor é que dá vida. Ó Senhor Jesus. E onde está a vida, irmão? Quem é a vida? 1 João capítulo 1. A vida é uma pessoa. Não é? Não são escrituras. É uma pessoa, tá? Então, 1 João 1, como diz? 1 João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha, ele está falando de uma coisa, de repente fala, com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. Irmãos, essa palavra pode ser apalpada, essa palavra pode ser contemplada, essa palavra, irmão, pode ser visto e ouvido, né? Irmãos, essa palavra é uma pessoa. Aí no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida eterna, irmãos, é Cristo. A vida eterna é o Filho, é uma pessoa. Então não adianta você ir na Bíblia, na letra preta, no papel branco, irmãos, e achar a vida, não ir até Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra profética. O que é a palavra profética, irmãos? É a palavra que Jesus fala conosco através da Bíblia, através das Escrituras. Mas você tem que achar Jesus aqui, tá? Ó Senhor Jesus.
Então hoje acontece o mesmo, alguns rejeitam a palavra profética ou falar vivo de Deus, usam a própria Bíblia para ir contra a palavra da vida, né? Então o diabo, irmãos, é muito astuto ao inserir dúvidas quanto à palavra de Deus, desconecta o homem de Deus, pois ele sabe que se a igreja crê na palavra com simplicidade, né, e a palavra de Deus opera eficazmente em quem crê. Qual é o versículo? 1 Tessalonicenses 2,13, né? Quem crê, a palavra opera. Quem não crê, a palavra não opera, tá? Irmãos, ó Senhor Jesus, porque a vida está na palavra, né? E a vida é a luz dos homens. Ó Senhor Jesus, deixe-me como prosseguir aqui. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. O diabo é muito astuto. Ele sabe que o fim dele é quando a obra de Deus se realiza na terra, através da palavra. Se a obra de Deus é realizada, irmãos, o fim dele está próximo. Então o que ele quer fazer? Ele quer parar isso. Como é que ele faz? Então vou dizer para vocês o seguinte: na verdade, irmãos, o homem foi criado para receber bem a palavra de Deus. O homem foi concebido assim, sabia disso? Em Gênesis 1 e 2, certo? Deus falava, né? E o homem obedecia, recebia. E Deus, né? E a palavra de Deus, irmãos, é que fazia o homem viver. Por isso que em Mateus 4,4 Jesus falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Irmãos, o homem não vive só para alimentar o estômago físico. O homem precisa da palavra de Deus para viver, para alimentar a sua alma e alimentar o seu espírito. Irmão, por isso o homem, quando foi criado, ele foi criado assim. Não tem mínimo problema. Deus falava, ele era confortado, ele era alimentado, o espírito dele era alimentado, a alma dele era alimentada, e Deus providenciava no jardim do Éden toda sorte de alimento para ele, não é? Deus não é maravilhoso? Cuida do homem, né? Então, irmãos, eu vou falar a mesma coisa hoje. Na verdade, a maioria de nós, cristãos, que amamos ao Senhor, tem coração correto para o Senhor, irmãos, não temos problema algum com a palavra de Deus. É ou não é verdade? Numa situação normal, nenhum de nós, irmãos, rejeitaria a palavra profética. Nenhum de nós rejeitaria o Senhor falando conosco hoje, não é? Porque o homem foi feito para receber a palavra de Deus. Assim aconteceu no jardim do Éden. O homem recebia a palavra de Deus espontaneamente, com tranquilidade, né? Com pureza, né? E em obediência. Tá certo ou não? E qual foi o problema? Gênesis 3. Qual foi o problema? Irmãos, quando Deus que trabalha pela sua palavra, e alguém sabe disso, e alguém quer parar a obra de Deus, qual é a maneira dele fazer? Ele trabalha pondo dúvida na mente do homem quanto à palavra de Deus. Não aconteceu isso no jardim do Éden, Gênesis 3? O que ele falou? Gênesis 3, vamos lá. Gênesis 3. O que foi? Mas a serpente, versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim.
Claro que é uma mentira. Como Deus vai dizer para não comer de toda a árvore do jardim, se Deus deu as árvores do jardim para alimento do homem? Deus disse especificamente uma só árvore: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que comeres, você morrerás, tá? Então, irmãos, sabe, Satanás põe em dúvida, vem com um sofisma, vem com um pouquinho de verdade, mas o resto é mentira, tá? Então, o que você faz? Faz com que você, preste atenção. É mesmo? Deus falou isso? Não, Deus não falou isso. Aí foi discutir com a serpente, a mulher, E aí diz assim, aí a mulher foi explicar. Olha só que Satanás assim, aproveita a abertura para injetar mais veneno. Como é que ele injeta veneno? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês tenham a mesma habilidade que Ele tem. Então Ele não quer que vocês comam dessa árvore, sabe? Ele tem más intenções para vocês não se tornarem tão poderosos, quanto a Ele. Irmãos, olha só o veneno de Satanás. Por isso, irmãos, eu sempre digo, irmãos, quem é que está trabalhando contra a palavra profética? Não é homem, é um agente externo. E quem é um agente externo? A serpente. Quem é agente externo? É o diabo. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Isso está em Apocalipse 12. Por isso, irmãos, hoje não é diferente. Jesus veio aqui na terra como verdadeiro profeta, o Messias, Cristo, não é isso? Para fazer a obra de Deus através da palavra, mas o mundo não o conheceu, e os judeus não o receberam, certo? E ficaram o perseguindo, atrás o quê? Da observância da lei, Em nome da observância da lei, levantaram o quê? O que eu chamei de como é que é? A patrulha, A patrulha sabática, E tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, eles iam lá, usavam a própria lei de Deus para condenar, E fiscalizavam tudo. Talvez eles fossem, mais estudiosos do que os interessados, verdadeiros interessados. Ele pegava, estudava e observava tudo que Jesus fazia para pegar alguma coisa, para pegar Jesus, alguma falta. Irmãos, olha só que coisa terrível. O próprio Filho de Deus veio aqui na terra para realizar a obra de Deus, e veio no meio do povo de Deus, povo de Israel, e o povo era instigado por um agente externo. Eu vou falar isso, é um agente externo, tá? E usa, por quê? Porque os judeus, líderes judeus, tinham a sua estrutura de poder, eles não queriam perder a sua estrutura de poder. Veio Jesus ameaçar, parecia ameaçar o lugar deles, toda a estrutura religiosa, que eles tomaram posse, certo? Eles lucravam disso, tinham interesse nisso, e Jesus parecia vir destruir, a bonança, que eles estavam vivendo. Então eles acabaram perseguindo a Jesus. Irmãos, hoje não é diferente, não é diferente. Quando Deus levantou Pedro para o seu ministério, e Deus usou Pedro para levantar a sua igreja no dia de Pentecostes, os judeus que creram foram os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, como membros vivos do corpo de Cristo. Por isso eu quero que vocês saibam, irmãos, a igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é o corpo de Cristo, é vivo, é o corpo vivo de Cristo. E nós todos que cremos em Jesus, nós somos batizados pelo Espírito como membros
desse corpo. Então nós não estamos arrolados a uma instituição religiosa. Nós somos batizados pelo Espírito para fazer parte como membros vivos do corpo de Cristo. Então nós precisamos funcionar aqui, né? Precisamos funcionar, tá? Então, irmãos, assim aconteceu. Pedro foi grandemente usado, mas Deus precisava também introduzir os gentios. Não precisava? Aí lá na casa de Cornélio, vocês sabem, né, é da história, Atos capítulo 10, não é isso? Atos capítulo 10. E quando Pedro foi enviado, né? Foi enviado. Deixa eu ver onde está. Quando Pedro foi enviado, ele então desceu um lenço do céu, que aparecia toda sorte de animais quadrúpedes, animais imundos, considerados imundos em Levítico 11 pelos judeus. Só que veio uma voz do céu que dizia: Pedro, mata e come. Falou: jamais entrou na minha boca qualquer coisa imunda, eu não vou fazer isso. Aí assim aconteceu 3 vezes, ele não o fez, mas ele entendeu. Quando foi enviado para a casa de Cornélio, ele entendeu que Deus estava admitindo os gentios que os judeus consideram imundos, né, para dentro do corpo de Cristo também. Então Pedro foi usado para introduzir os gentios que creram no Senhor Jesus também para dentro do corpo de Cristo, como membros vivos de Cristo, tá? Então, olha só, aí quando né, ele fez isso, e Pedro era, naquele momento, irmão, da história da igreja, Pedro era aquele que falava por Deus, era aquele que tinha a palavra profética, o que conduzia, né, a igreja, dava direção para a igreja, certo? Então, quando ele fez esse trabalho, introduzindo os gentios, e ele voltava para Jerusalém, dá uma olhada em Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Quem que deu a palavra de Deus? É Pedro, a palavra profética, saiu da boca de Pedro. E quando Pedro subiu a Jerusalém, o que aconteceu? Houve uma oposição. Oposição por parte de quem? Da própria igreja. Alguns que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Quer dizer, foi uma censura. Censuraram, irmãos, o apóstolo Pedro. O que você fez? Você entrou na casa de homens incircuncisos, são considerados imundos para os judeus. Você não pode entrar e comer com eles, não. Aí Pedro então teve que escolher, né? Teve que explanar. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao qual eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Então aqui mostra que Pedro tinha muita dificuldade também, por causa do seu conceito judaico, de fazer essa aceitação dos gentios. Aí, versículo 11: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse:
para que eu fosse com ele. Sem hesitar, foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Irmãos, dirá palavra, é a palavra profética. A palavra profética estava com Pedro, e essa palavra profética traz a salvação, né? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. O que quer dizer isso? O Espírito Santo também queria batizar os gentios que crerem no Senhor Jesus para dentro do mesmo corpo. Hoje, irmãos, os judeus crentes e os gentios crentes, irmãos, não tem mais barreira entre si. Cristo na cruz, ele derrubou a parede da inimizade. Nós somos todos, irmão, membro do corpo de Cristo, tá? Então, irmãos, eu estava, deixa eu ver onde eu parei, né? Ó Senhor Jesus, 15, é isso? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo, né, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O intuito do batismo do Espírito Santo é introduzir você, que crê em Jesus, como membro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido e arrependimento para a vida. Então eles foram convencidos de que essa era obra do Espírito Santo. Mas essa semente, irmãos, da oposição ao trabalho de Deus, ficou ali na igreja em Jerusalém. Eu vou mostrar para você rapidamente em Atos capítulo 15, né? Atos capítulo 15. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, toda oposição à palavra profética, irmão, vem de um agente externo. Esse agente externo, irmãos, não é primeiramente nem entre os homens, é o diabo. Ele coloca a dúvida, ele que começa a se opor, tá? Mas ele usa homens, né? Então, versículo 1: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmão, isso é uma mentira. Tem que se circuncidar para ser salvo? Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? A salvação vem pela fé. Crê no Senhor Jesus, não é isso? Então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, né, e presbíteros com respeito a essa questão. Versículo 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, além de crer em Jesus, eles queriam impor duas condições, né? Circuncidar-se e também guardar a lei de Moisés. Irmãos, o agente externo, o diabo, na verdade ele quer derrubar a obra de Deus, e a obra de Deus é feita pela palavra. Então ele está atacando quem fala a palavra de Deus, tá? Então, só que esse agente externo, o diabo, ele usa homens. Mas ele usa homem como? Que tipo de homens? Homens, irmãos, que têm conceito religioso. O homem tem, né? O homem tem, ou ele usa homens com ambição, com alguma ambição. Então, irmãos, esses, e geralmente são da liderança. E esses que são da liderança e tem problema do conceito religioso e também ambição, irmãos, são usados pelo diabo como agente externo para lutar contra a palavra profética.
Vocês estão me entendendo agora? Por isso, irmãos, que... Senhor Jesus. Por isso que em Gálatas, Paulo fala assim, Gálatas capítulo 1, versículo 11: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Evangelhos anunciado por mim, irmãos, é a palavra profética que ele falava. Irmão, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu estou sendo apenas, apóstolo Paulo, eu estou sendo apenas fiel ao Senhor, que me revelou, não é isso? Me deu a revelação de Jesus Cristo. Eu estou, e também me encarregou de trazer, né, essa revelação para a igreja. Eu estou sendo só fiel, né? Eu não fui designado por nenhum homem, né? Por isso ele fala no capítulo 1, versículo 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, irmãos, um apóstolo, né, ou alguém enviado por Deus, irmãos, não é designado pelos homens. Ele é enviado, ele é chamado por Deus, ele é enviado por Deus. Então Paulo estava nessa condição, irmãos, de levar a palavra do Evangelho, a palavra para fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, eu vou direto ao assunto, né? Lá no capítulo 4 de Gálatas, né, versículo 12 diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne possui uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, aqui na verdade diz assim, tem uma versão que diz assim, na verdade, se, né, tem um versículo que fala: se possível, vocês arrancariam até os seus próprios olhos para me dar. Eu estava com um problema nos olhos, sabe? Então, tanto que era a apreciação das pessoas para com o apóstolo Paulo e para com a palavra que Paulo falava. Mas alguém introduziu alguma coisa. Por isso eu digo, irmãos, os irmãos no geral não tem problema com a palavra, amam a palavra, é ou não é? Mas o inimigo introduz alguma coisa. Ele usa quem? Alguém que tem ambição, alguém que tem problema, né, em seu conceito religioso, tá? Então aí o que aconteceu? No versículo 15: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríamos arrancado os próprios olhos para mudar. Quer dizer, vocês apreciavam tanto, né, a palavra do Senhor, e vocês me honravam tanto que vocês eram capazes de arrancar os próprios olhos para me dar, para eu ser curado. Mas o que aconteceu agora? O que aconteceu? A serpente entrou? A serpente complicou a vossa mente? Né? Versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eles amavam tanto a palavra, amavam tanto a Paulo, e de repente alguém colocou veneno, e Paulo nunca saiu da verdade. Ele só se preocupou em ser fiel ao Senhor e falar a verdade. De repente eu me tornei inimigo de vocês? Eu virei o vilão da história? O que aconteceu, né? Aí ele fala no versículo 17: os que vos obsequiam. Tem alguém por trás. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Agora começa a disputar. Inimigo introduz essas coisas, diabo introduz essa coisa. Pessoa que tem ambição, vendo Paulo crescer em popularidade, as pessoas amavam a ele, ouviam a sua palavra, aí vem ciúmes e quer disputar com Paulo. Aí começa a envenenar as pessoas com Paulo, irmãos, e começa a pôr dúvida na palavra que Paulo falava. É por isso, irmãos, que ele em 2 Coríntios
2 Coríntios 11. Versículo 1: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Paulo chegou a um ponto, sabe, Paulo estava sendo tido como inimigo deles, né? E Paulo só estava sendo fiel ao Senhor, né? Então Paulo mostrou aqui: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu não estou trabalhando para aumentar minha popularidade, eu não estou trabalhando para aumentar minhas riquezas, eu estou trabalhando para apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu não trabalho para meu benefício, para meu interesse, eu estou trabalhando, eu sou servo de Cristo, certo? Então, aí versículo 3 mostra, irmãos, mostra a artimanha de Satanás. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eles eram simples e puros, até que um agente externo estimulou algum homem com um conceito religioso ou com ambição, né, para envenenar as pessoas com essa palavra de Deus. E as pessoas foram corrompidas nas suas mentes e perderam a simplicidade, perderam a pureza. Irmão, na verdade, todos os cristãos que amam ao Senhor, irmãos, são simples e puros com a palavra de Deus. O problema é que algum agente externo vem e corrompe a nossa mente, corrompe a nossa simplicidade, corrompe a nossa pureza devido a Cristo, né? Então, irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente precisa, né, precisa perceber a artimanha de Satanás. Eu vou mostrar para vocês aqui, versículo 7, 2 Coríntios 11. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei, né, em ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia, né? Irmãos, olha só o que ele chegou a falar no versículo 6: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então tinha os falsos apóstolos que estavam disputando com ele e envenenando os irmãos com relação à palavra profética, em relação ao apóstolo Paulo, não é isso? Então ele falou: eu não sou inferior a eles. Aí versículo 6: embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Sabe o que Paulo falou isso? Vocês sabem do background disso? O contexto? Irmãos, esses que vinham, né, disputar, falar mal de Paulo, eles eram doutos, eles eram desenvolvidos na técnica de oratória, né, na retórica, falam bonito, né? E você sabia que naquele tempo tinha um costume que vem dos gregos, né? Quando vem essas pessoas que dão palestras, que dão, né, os gregos que vinham falar da filosofia grega, eles apresentavam a tese deles, falavam uma palestra, davam uma palestra, eles sempre recebiam dinheiro por isso. Sabiam disso? Recebiam dinheiro por isso. E Paulo, ele seguia o Espírito, ele não usava da retórica, ele não usava da técnica de oratória. Paulo seguia o Espírito e falava. Então esses falsos apóstolos começaram a envenenar os irmãos, dizendo: está vendo, ó, ele não fala tão bem quanto nós. Por isso é que ele fala, embora seja falto no falar, né? Ele não fala tão bem quanto nós.
E por não falar tão bem quanto nós, por isso que ele não recebe dinheiro de vocês, porque ele não merece. Vocês entenderam o contexto disso? O contexto disso? Na verdade, ele não quer receber dinheiro deles para não ser pesado a eles. E você sabe que essa palavra pesado, eu falei numa live, né? Pesado, vai no grego, é katanarkal, né? Narcal vem de narcos, de entorpecente, né? Então narcal significa o quê? Esses falsos apóstolos vêm com palavras bonitas para entorpecer vocês. Ele usava, esse termo era usado para um determinado peixe no Oriente, não sei que tipo de peixe, que ele hipnotizava ou entorpecia a sua vítima e deixava a sua vítima atordoada, né? E entorpecida para poder devorar como predador, devorar aos poucos, devorar essas vítimas. Então Paulo usou esse verbo, tá? Para dizer, irmãos, esses falsos apóstolos estão hipnotizando vocês, estão entorpecendo vocês, né? Para pouco a pouco contaminando a mente de vocês, para devorar vocês como presas, né? Por isso, irmãos, o versículo 12: mas o que faço e farei para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não, por isso que eu falei ontem, irmão, não se iluda com a aparência de espiritualidade, não se iluda com a retórica bonita da palavra. Irmão, olha para o resultado da palavra, se ela vem de Deus ou não vem de Deus. Aquele que complica a sua mente, corrompe a sua mente, tira você da simplicidade, da pureza para com Deus, irmãos, pode ter certeza que não vem de Deus, né? Se é de Deus, irmãos, quanto mais você faz imersão, palavra por palavra, você não se mantém na simplicidade? Eu vejo os irmãos, às vezes, tudo cabeça branca ali, ó, tão simples, né? Eles têm idade para ser mestre de vocês. Eles têm idade de cada um, né, ser um bom pregador. Não, mas todos eles simples, na imersão na palavra. Irmão, essa é a simplicidade da vida. Eu digo vida, né? Vida eterna, certo? Essa vida nos traz nessa simplicidade e pureza. Agora, inimigo quer complicar sua mente, e a primeira coisa é a dúvida. Hoje de manhã, né, um cooperador nosso leu para nós Judas. Posso ler com vocês um pouquinho rapidamente? Eu vou terminar com isso, tá? Judas. Versículo 22 diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quem coloca dúvida? Esse agente externo. Quem coloca dúvida, irmãos, é o diabo. Ele quer tirar você da simplicidade e da pureza devidos a Cristo, tá? Então vamos ter compaixão de alguns que estão na dúvida. Vamos salvar essas vítimas que estão entorpecidas mediante o narcos, né? Mediante o entorpecente, né? Que contamina, que hipnotiza o homem, né? Irmãos, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Na verdade, né, o irmão pediu para a gente ler todo o capítulo. Pode ler? Não? Posso ler bem rapidamente? Eu vou ler bem rapidamente, não vai tomar muito tempo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e aguardados em Jesus Cristo,
a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Irmãos, é uma batalha pelo reino, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, fingindo, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, pois, depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Está falando de Gênesis 6, aqueles anjos que não guardaram seu estado original, tomaram por esposa as mulheres que mais lhe agradaram, estão sendo reservados para o grande juízo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Irmãos, quando você vê pessoas insubordinadas, começa a falar mal da autoridade que o Senhor estabeleceu, falar mal do governo de Deus, irmão, pode ter certeza que vem de uma outra fonte. A fonte é esse agente externo que eu falei para vocês. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Até arcanjo Miguel está do lado de Deus e não ousou falar qualquer juízo infamatório contra Satanás, contra o diabo, porque o diabo provavelmente na sua criação ele tinha o quê? Tinha um cargo superior ao de Miguel, Então você vê como não se mexe com a autoridade. Você não concorda, mas não se mexe na autoridade. Deixa Deus tratar, Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. A tudo quanto não entendem, difamam. Eu não entendo a palavra profética, difamo. Não entendo o que é exatamente a imersão, difama. Não entendo exatamente para que serve grito de guerra, difama. Irmão, não entende. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Já mostrei para vocês o caminho de Caim, de capacidade própria, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, só se preocupam consigo, não importa se está danificando outras pessoas, prejudicando outras vidas, famílias sendo destruídas, não estão nem preocupados com isso, só se preocupam consigo mesmo. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de fruto, desses desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Não só não tem fruto, mas estão sem raiz.
ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, vão espumando sua sujeira, né? E estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, vão embora para a negridão. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, não pense que as coisas vão ficar impunes. Tudo que você falar contra Deus, contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus, contra qualquer autoridade que Deus estabeleceu, irmão, não pense que isso vai ficar impune. Deus vai julgar, tá? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, né? E são aduladores dos outros, ficam bajulando os outros, irmão, bajulando você, para que você dê apoio para ele, né? E são aduladores dos outros por motivos interesseiros, tem interesse próprio. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se da palavra profética, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amén. Amén, hermanos, quiero contarle un poco lo que fue nuestra experiencia de la Mission Trip. Empezamos por Tlaxcala, saliendo de Tlaxcala pasamos para Puebla, y de Puebla llegamos a Tehuacán, donde tuvimos experiencia con un joven, se llamaba Ricardo, un joven empresario. Fue una experiencia bien fuerte. Él se quedó mirando y decía: no, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que hacen? No puedo quedarme afuera, tengo que ser parte de eso. Hola, agradecer este tiempo y esta bendición. De verdad, yo creo que el Todopoderoso conoce las necesidades de cada quien. Amén. Y esta oración de verdad ha venido en un momento necesario. Amén. Sí, estaba yo el 1 de septiembre pasado en un centro comercial y de repente llega una jovencita, se acerca a mí, tenía yo el carrito de las compras. Por usted, a mí me llamó mucho la atención porque justamente en ese momento le estaba yo pidiendo a mi Padre Celestial. Yo dije, claro, amén, ¿no? Es mi Dios quien me está respondiendo. Y sí, efectivamente, oró por mí, me llenaron de vida la palabra de Dios que me dio. Ahí decidimos que otro equipo cruzaría hasta Guatemala. Llegamos allá en un contacto de los hermanos, contamos esa experiencia que tuvimos por el camino con las personas y ese contacto quedó totalmente sorprendido, tanto que ese contacto cuida de 5 iglesias y hemos visto tener reuniones, más de 20 jóvenes, muchísimos adolescentes
Ellos quedaron tan impactados con los gritos de guerra, con la inmersión, que decidieron abrirse y colocar a nuestra disposición un local y hacer perfeccionamiento con esos jóvenes, para que ellos puedan tener eso que nosotros tenemos, ese espíritu diferente. Fue algo totalmente increíble. Vemos que realmente no depende de cultura ni de religión, depende de la palabra del Señor. Pero para eso precisamos tener esa fe, creer en la palabra y salir a practicar ella.